Bom dia, meus alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos começar um módulo novo, vamos começar o módulo 4 da apostila de vocês. O que o módulo 4 está trazendo para a gente? O módulo 4 está trazendo a dinâmica populacional do Brasil. Então, nós vamos trabalhar bastante nesse módulo 4 com dados da população brasileira. Vamos trabalhar com taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, entre outros dados que esse módulo 4 está trazendo para a gente. Então, para começar esse módulo 4, nós vamos analisar esse mapa que tem aí no comecinho do módulo 4 de vocês, que está falando dos 10 países mais populosos do mundo. Vamos lá analisar? Então, eu queria que vocês acompanhassem aí na apostila de vocês, para a gente entender esse mapa mundi. Esse é um mapa mundi com todos os países do mundo. Ele está trazendo para a gente os 10 países mais populosos do mundo, os 10 países onde há mais habitantes. Então, vamos ver quais são esses 10 países mais populosos do mundo. O primeiro país mais populoso do mundo é a China. A China é o primeiro país mais populoso do mundo, fica aqui, ó, no amarelinho, China. Identifica aí no mapa de vocês. O segundo país mais populoso do mundo vem a Índia. A Índia tá aqui de laranjinha, o segundo mais populoso. O terceiro mais populoso do mundo vem os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também é muito populoso, fica em terceiro lugar. O quarto país mais populoso é a Indonésia. Vamos achar a Indonésia aqui? Ó, a Indonésia também tá de laranjinho, né? A Indonésia é o quarto país mais populoso. Depois, qual será que vem em quinto lugar? Em quinto lugar, entre os países mais populosos do mundo, vem o nosso Brasil. Então, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Sexto lugar, vem o Paquistão. Sétimo lugar, vem a Nigéria. Oitavo lugar, vem Bangladesh. Vamos achar Bangladesh aqui, onde está? Aqui, ó. Bangladesh, oitavo lugar. Nono lugar, Federação Rússia, que é a Rússia. A Rússia ela é enorme também e é o nono lugar em população. Décimo lugar, vem o Japão. Então, esses são os 10 países mais populosos do mundo e o Brasil se encaixa no quinto lugar. Então, nós vimos lá no mapinha os 10 países mais populosos do mundo. Vemos que o Brasil está em quinto lugar, né? Então, uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que essa pesquisa que foi realizada aqui no Brasil sobre a população brasileira foi realizada no ano de 2010 e nós estamos em 2020. Então, alguns dados sofreram algumas alterações aí, já que faz 10 anos que foi realizada essa pesquisa, tá bom? Então, no caso da população brasileira mesmo, se vocês forem conferir aí na apostila de vocês, eu vou pegar aqui para vocês verem, aqui ó, tá trazendo o Brasil com 205 milhões de habitantes. Então, em 10 anos, esse dado pode ter alterado, pode ter mudado, né? Sofrido alterações, porque a população brasileira pode ter aumentado. Então, eu pensei nisso e fui atrás de outras fontes para procurar outros dados sobre a população brasileira para ver se continua com 205 milhões de habitantes. Eu achei uma outra pesquisa mais recente, do ano de 2018, que está trazendo para a gente um outro número sobre a população brasileira. Está trazendo para a gente 209 milhões de habitantes. Então, cresceu, né? De 2010 para 2020, aumentou. De 205 milhões de habitantes, foram para 209 milhões de habitantes. Porque essa pesquisa foi realizada há 10 anos atrás, sendo que essa pesquisa ela é realizada mesmo de 10 em 10 anos. Então, o ano para realizar uma nova pesquisa seria esse ano, 2020. Mas,
como estamos sofrendo por conta da pandemia, do Covid-19, o IBGE, por enquanto, não realizou uma nova pesquisa. Então, os dados que nós temos são os dados do ano de 2010, tá bom? Falando sobre pesquisa envolvendo a população brasileira, vamos ver qual será que é o órgão responsável por fazer a pesquisa sobre a população brasileira. O órgão responsável que trabalha com pesquisas envolvendo a população aqui no Brasil é o IBGE, tá? Então, o que é o IBGE mesmo? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é o órgão responsável para fazer pesquisas envolvendo a população do Brasil. E essa pesquisa que o IBGE faz, ela é realizada de 10 em 10 anos. Então, é uma pesquisa feita a cada 10 anos envolvendo toda a população brasileira. O que o IBGE ele pesquisa sobre a população brasileira? Ele pesquisa a população total, que é o número total de habitantes do Brasil. No caso, como eu disse para vocês, atualmente cerca de 209 milhões de habitantes. O IBGE pesquisa a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? Quantas crianças nasceram em 10 anos? Pesquisa a taxa de mortalidade. Quantos óbitos tivemos? Quantas pessoas morreram? Pesquisa a taxa de alfabetização. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens estão frequentando a escola? Quantos deixaram de frequentar a escola e não concluíram o ensino fundamental nem o médio? Pesquisa a renda de cada pessoa, quanto que as pessoas ganham, se as pessoas elas têm condições de se manter, a questão da pobreza, né, no Brasil, a distribuição populacional, quantos habitantes tem em cada estado, em cada município e no país total, entre outros assuntos. Então, o IBGE ele pesquisa população total, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, alfabetização, renda das pessoas e distribuição populacional em regiões e municípios no país, tá? Então, é isso que o IBGE ele trabalha. Mas como é realizada essa pesquisa? Como que o IBGE ele faz essa pesquisa e traz para a gente todos esses dados envolvendo a população do Brasil? Pessoas enviadas pelo IBGE vão visitar as casas, as residências, né, das pessoas em todos os municípios do Brasil. Então, pessoas enviadas pelo IBGE vêm para todos os municípios, no caso, para todas as cidades, né, saem para todas as cidades do Brasil para fazer uma pesquisa envolvendo esses assuntos que eu falei para vocês anteriormente. Eles vão levar um questionário com eles, com várias perguntas, e essas perguntas serão respondidas pelos moradores das casas, das residências que eles passam. Então, é enviado um número de pessoas já para fazer as pesquisas para cada cidade. Essas pessoas elas vão passar em todas as residências, tanto na zona urbana quanto na zona rural, com um questionário de perguntas para as pessoas das residências. Pergunta envolvendo taxa de natalidade, mortalidade, alfabetização, quanto que as pessoas ganham, quantos moradores tem em cada casa, quantos moradores tem no bairro. Então, esse tipo de perguntas. Eles vão passar nas casas, as pessoas vão responder essas perguntas e vai ser montado, através desse questionário, eles vão levar lá para o IBGE, vai ser montado gráficos e tabelas, né, sobre esses assuntos para poder concluir a pesquisa. Essa pesquisa, então, feita pelos agentes enviados pelo IBGE, ela vai ser concluída com dados de acordo com cada município, com cada cidade. Depois vai ser juntado com outros municípios para a gente concluir o resultado final. A primeira pesquisa sobre a população brasileira envolvendo os dados sobre a população do Brasil foi realizada em 1872. Então já se passaram 328 anos e a cada 10 anos o IBGE ele realiza uma nova pesquisa para saber os dados sobre a população aqui do Brasil. Por que é importante a gente saber os números que envolvem a população
população brasileira? Porque através dos estudos da população brasileira podemos entender melhor o desenvolvimento econômico do país, não só econômico, né? O desenvolvimento econômico, social e ambiental do país, do estado ou do município. Nós podemos saber como que está desenvolvendo a economia do município, a sociedade, como que as pessoas estão vivendo, quanto que elas estão ganhando, será que o que elas ganham são suficientes para a sobrevivência? E na questão ambiental, será que o meio ambiente está sendo cuidado, será que está sendo desmatado? Tudo isso também é levado em conta. Agora a gente vai entrar num outro assunto, né, sobre população absoluta, que também é estudado pelo IBGE. O que é uma população absoluta? População absoluta é a população total do país. Então, população absoluta pode ser a população total do país, a população total do estado, a população total do município. No nosso caso, a população absoluta de Bom Repouso, aproximadamente 12 mil habitantes. Nós chegamos em 12 mil ainda. Então, população absoluta é a população total daquele determinado lugar que eu quero saber. No caso de Bom Repouso, repito, aproximadamente 12 mil habitantes. Isso é população absoluta, população total daquele determinado lugar. A partir de 1900, a população brasileira ela vai ter um aumento significatório. Por que a partir do ano de 1900 a nossa população brasileira vai ter um aumento significatório? O que vai acontecer? Vai crescer a população brasileira, vai ter uma expectativa de vida melhor, mais saudável. Por quê? Antigamente, né, não tinha tantos programas governamentais que davam apoio às pessoas. Então, muitas crianças nasciam mortas, os idosos eles faleciam mais cedo, tinha muita pobreza, muito descontrole governamental. A partir do ano de 1900, vai ter um investimento em programas governamentais, pensando no bem-estar da população brasileira. E com isso, vai cair a taxa de mortalidade, vai ter manutenção na taxa de natalidade, vai ter um avanço na medicina, já vai ter médicos, vai ter hospitais públicos onde as pessoas vão poder ter mais acesso, que antes de 1900 as pessoas não tinham acesso com tanta facilidade aos hospitais públicos, a médicos para cuidar da saúde. Vai ter campanha de vacinação, as crianças vão passar a tomar vacina para se prevenir de doenças. Então, a partir do ano de 1900, o Brasil ele vai mudar nessa questão de programas governamentais envolvendo a população. Então, vai ter uma série de programas aí que vai beneficiar a população na questão da saúde. Investimentos na medicina, na questão dos hospitais públicos, dos médicos para atender a população carente, investimento em saneamento básico. Então, vai ter água encanada e rede de esgoto. A partir de 1900, a expectativa de vida do brasileiro melhora. A expectativa de vida do brasileiro, o brasileiro passa a viver mais tempo e de uma forma mais saudável por conta desse avanço na medicina, por conta desses programas governamentais, pensando no bem-estar da população. Voltando a falar sobre a taxa de natalidade e mortalidade, tem um cálculo que a gente faz para saber a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de acordo com cada município. Eu vou ensinar para vocês como que faz esse cálculo da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Como que a gente faz para saber? Esse cálculo, ele é feito uma vez a cada ano, tá? Então, esse cálculo a gente faz só uma vez por ano para saber sobre a taxa de natalidade e mortalidade. Para saber fazer esse cálculo, a gente vai calcular, vamos começar pela taxa de natalidade, tá? Vamos calcular a taxa de natalidade. Vai ser o número de crianças que nasceram naquele ano, o número de crianças que nasceram naquele ano. A gente vai pegar aquele número, vai multiplicar por 1000, o número de crianças que nasceram em um determinado ano, vezes 1000, e a gente vai dividir pela população absoluta. O resultado é a taxa de natalidade, tá? Assim que faz esse cálculo.
Agora a gente vai falar sobre a taxa de mortalidade. Como que a gente vai fazer o cálculo para a gente saber a taxa de mortalidade? Esse cálculo também a gente faz uma vez a cada ano por município para saber. A gente vai pegar o número de óbitos, no caso, a gente vai pegar o número de pessoas que morreram naquele ano, vezes 1000, vamos multiplicar por 1000 e dividir pela população absoluta. O resultado vai ser a taxa de mortalidade daquele lugar dentro de um ano. Então, os dois resultados a gente faz uma vez por ano para a gente saber qual foi a taxa de natalidade e qual foi a taxa de mortalidade, tá? Deu para vocês entenderem aí? Depois eu vou passar umas continhas para vocês saberem, para a gente treinar direitinho a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Agora a gente vai falar sobre crescimento natural. Crescimento natural pode aparecer crescimento natural ou crescimento vegetativo. Então, se vocês forem prestar vestibular, fazer alguma prova, então pode aparecer crescimento natural e pode aparecer também crescimento vegetativo, tá? O que é um crescimento natural ou crescimento vegetativo? Eu quero saber o crescimento natural e vegetativo de um determinado lugar. Como que eu vou fazer a continha? Para a gente saber o crescimento natural ou vegetativo de um determinado lugar, a gente vai pegar a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, no caso de Bom Repouso, por exemplo, eu quero saber o crescimento natural ou vegetativo da cidade de Bom Repouso. Eu vou pegar aqui quantas pessoas morreram no ano, quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, menos, então vai ser assim, natalidade, quantas pessoas, a taxa de natalidade, que é das pessoas que nasceram, menos a taxa de mortalidade, que é das pessoas que morreram, e o resultado vai ser o crescimento natural ou vegetativo. Depois eu faço as continhas com vocês para ficar mais claro, tá bom? Então, gente, o que acontece quando um lugar, a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade? Perguntinha para vocês. O que acontece quando nasce mais pessoas do que morrem? Será que teve um crescimento positivo? Sim, né? A população teve um crescimento positivo, sim. Porque nasceram mais pessoas do que morreram, isso é positivo, porque isso quer dizer que as pessoas estão tendo uma vida mais saudável, deve ter tido mais investimento na questão da saúde, né, das pessoas. Então, isso foi um crescimento positivo, sim, bom? E quando a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade, será que aí é positivo? Aí não, né? Porque aí morreram mais pessoas do que nasceram. Esse lugar tem alguma coisa errada, tá faltando alguma coisa aí. Aí a situação complica, né? Quer dizer que a população teve um crescimento negativo. Por que será que esse lugar as pessoas tiveram um crescimento negativo? As pessoas com certeza elas não estão tendo uma vida saudável, pode estar faltando médicos, né? Não deve ter acesso a hospitais públicos, saneamento básico, deve ter muita bactéria solta ali que as pessoas, as crianças, no caso, ou até mesmo os adultos devem estar pegando, devem estar sofrendo com doenças. Questão de alimentação, né? Não deve estar tendo uma alimentação boa. Enfim, esse lugar deve ter poucos recursos para a sobrevivência, tá bom? Então, quando a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade, foi negativo, tá? E quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, foi positivo, tá bom? Deu para vocês entenderem a diferença dos dois? Na maioria dos países do mundo, a medicina ela vai começar a dar mais suporte para as pessoas depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, que vários países eles vão começar a investir mais na medicina para levar mais suporte, principalmente para as pessoas carentes, nessa questão dos hospitais públicos, das campanhas de vacinação, dos medicamentos, né, onde as pessoas possam ter acesso. Então, depois, a partir do ano de 1945, né, vai melhorar para vários países do mundo essa questão de levar a medicina para toda a população. A
aqui no Brasil, a população geral vai ter mais acesso a essa questão da medicina, aos hospitais públicos que vão ser construídos em vários municípios, levando mais acesso às pessoas carentes, principalmente, né, aos hospitais, aos médicos, a partir do ano de 1950. Então já começa a melhorar essa infraestrutura ligada à medicina aqui no Brasil a partir de 1950, onde toda a população vai passar a ter acesso aos médicos, né, que trabalham na rede pública. Então, a partir de 1950, quando as pessoas passaram a ter uma vida mais saudável por conta desse avanço na medicina, por criação dos programas governamentais, devido a esse avanço, toda a população começa a melhorar, começa a ter uma expectativa de vida maior, uma vida mais saudável. O que vai acontecer então? A taxa de natalidade vai crescer rapidamente aqui no Brasil, né? As pessoas vão ter uma vida mais saudável, os óbitos vão parar, principalmente os idosos, né? Eles vão viver mais tempo. As crianças que antigamente às vezes morriam logo ao nascer, as mulheres grávidas que às vezes também acabavam morrendo no parto, né? Agora vão ter médicos que vão cuidar delas, especializados nessa área, vai estar cuidando da saúde tanto dos idosos, das grávidas, das crianças, médicos especializados na rede pública que vai dar todo o apoio, né, que essas pessoas precisam. Então a taxa de natalidade vai crescer e a população brasileira vai crescer ainda mais a partir do ano de 1950. Então, nós vimos que a partir de 1950, a taxa de natalidade vai aumentar. O número de pessoas que nascem a cada ano vai aumentar, devido ao grande avanço, né, da medicina. As pessoas vão ter mais acesso, vão ter uma expectativa de vida maior e vai passar a ter uma vida mais saudável. Mas o que vai acontecer? Será que vai continuar assim? Muitas crianças nascendo? Como que vai acontecer? Será que essa taxa de natalidade vai continuar aumentando cada vez mais? Não. A partir do ano de 1960, essa mentalidade de ter muitos filhos, né, que as mulheres tinham antigamente, já vai mudar. Por quê? Porque as mulheres elas vão começar a trabalhar fora e não vão ter tempo para cuidar dos filhos. Então, elas já vão colocar na cabeça que vai ter que diminuir o número de filhos. Então, essa taxa de natalidade, a partir do ano de 1960, vai começar a cair, porque as mulheres elas vão começar a trabalhar fora e vão diminuir o número de filhos. Então, as mulheres que trabalham fora, no caso, pensavam em ter 2 ou 3 filhos no máximo. Para a gente entender essas informações que eu passei para vocês, nós vamos analisar esse gráfico aqui na apostila de vocês, que está trazendo